O bem e o mal é o tema dessa noite, da nossa live. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos, sejam todos bem-vindos em mais essa live, mais esse encontro, que nós estamos aqui juntos mais uma vez, aguardando a chegada, dos amigos, das amigas. Daqui a pouco nós comecemos a nossa live. O bem e o mal que nós vamos falar hoje. Vamos falar do que é bem, do que é mal. Virma Maciel, minha querida, seja bem-vinda, Virma, saudade de você. Não vi você lá no ensaio, lá dos passos, lá no Irmão X, você não sei se está indo à noite, minha amiga. Vanelina Conitini também acabou de chegar, seja bem-vinda. Boa noite, Virma. Edith Meira Godofredo, minha amiga querida também. Boa noite a você também, o Vanderlei Godoy, meu amigo querido. A minha prima linda, Cida Gimenez Veríssimo, que nós estamos com saudade um do outro, hein? Vamos dar um abraço aí em breve. Maria Vilma Cavalcante Ramos, a minha amiga querida, seu Florindo, sempre presente, Florindo Gasparini Figa, Patrícia Bonina Lopes, Elisete Vieira Soares, Aparecida Câmara, Maria Vilma Cavalcante Ramos, que é lá do Museu Harmonia Chico Xavier, né? É um prazer ter vocês aqui comigo. A Vera Lúcia está chegando aqui, abraço no Anísio. Luciana Brito, parabéns no maridão, né? Parabéns no Dinho aí, né? A Patrícia Bonina, vamos vibrar pela mamãe dela. Inês Camaradias, mamãe dela que desencarnou, né? Maria Irene Costa, minha amiga querida. José Sérgio Moraes, o Zu, meu amigo querido, chegou aqui. A Carmen Pontes, a Carminha, Priscila também está aqui conosco, né? A Priscila, isso mesmo, passou rápido aqui. Peraí, que eu vou achar aqui, né? Isso mesmo, peraí que eu vou encontrar aqui. Perdi aqui, gente, oh meu Deus. Acho que é a Priscila Ibacate, que é uma amiga querida, lá do Irmão X. Perdi aqui, gente. É isso mesmo, acho que ela está só assistindo, não tinha mensagem não. Mas é isso mesmo. Desculpa, gente. É um prazer ter todos vocês aqui, viu? É um prazer imenso quando nós temos amigos aqui. Essa tarde, né, estive no Irmão X, inclusive eu publiquei as fotos, né, com algumas amigas, treinando os passes, né? O Irmão X vai retomar as salas de passe, né, para alguns tratamentos espirituais. E nós, por 2 semanas, né, fizemos esse treinamento lá, né? E é muito importante, como eu disse a Patrícia Bonina Lopes, a mamãe que desencarnou, vamos vibrar por ela aqui, né? E que ela esteja bem no mundo espiritual, né? Então, é muito importante que nós vibremos por aqueles que retornam ao mundo espiritual, porque por mais que a gente entenda, é difícil, né? Alguns momentos. Orlando aqui Iraçuda está aqui comigo, meu amigo. Estaremos juntos na sexta-feira, viu, Orlando? Palestra no Irmão X, a do Carmo Lane, o Ivo Pellegrini, né? O Guilherme Vieira, meu filho, hoje ele é meu auxiliar aqui, viu, gente? O Guilherme hoje está me auxiliando aqui. O Guilherme Vieira, meu filho querido, nosso caçula. A Inês Camaradias também está aqui conosco. Eu me atrapalhei todo com os nomes aqui, não é? Eu não consegui falar com todo mundo. A Elisete Vieira Soares eu falei, né? E eu quero pedir nessa live especialmente vibrações para minha sogra, que ela está no hospital em Heliópolis, a Rita está lá com ela inclusive, e eu creio que ela vai ser entubada, porque ela está com problema respiratório, mas essa intubação é por segurança, que da outra vez que ela ficou assim, ela acabou por desmaiar. Então, preventivamente, vão entubá-la, né? Então, eu peço a todos, os amigos e as amigas, vibrações para a dona Santina Ana da Conceição, a minha sogra, e que ela possa ficar bem. Tá bom, gente? Vibrações. Espero que vocês auxiliem nessa prece pela dona Santina, tá bom, gente?
Então, beijo grande, né, para vocês que estão sempre aqui comigo. E nós vamos falar do bem e do mal. Vamos falar dessas duas coisas que todos nós temos bom, como é que eu vou dizer? Nós temos que lutar, né, contra o mal, praticando o bem. É uma luta constante desde que fomos criados. Espíritos simples e ignorantes do saber, nós lutamos contra isso. O bem contra o mal, sempre o bem contra o mal. Então, nós possamos vencer essa batalha. Já estamos vencendo, né? Já estamos vencendo. Mas ainda falta muito, né? Para que nós consigamos vencer, né? Em todos os quesitos, né, do bem. Porque praticar o bem sem exceções ainda é muito difícil para nós. Então nós vamos falar desse tema hoje e nós temos muito assunto, nós vamos iniciar já a nossa live e que nós possamos tirar o melhor proveito, né, do tema dessa noite. E como sempre tiramos proveito, né? Sempre saímos sabendo um pouco mais, todos nós, viu gente? Eu também, que é claro, o fato de eu estar falando não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém. Todos nós aprendemos, né? A cada live que nós participamos, a cada evangelho que nós fazemos. Então, mas antes de iniciar, como sempre, eu quero convidar a todos para fecharmos nossos olhos, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de mais esse aprendizado. Que nós possamos cada vez mais praticar o bem, procurarmos fazer o bem, porque nada que nós fazemos deixa de retornar para nós. E se nós praticamos o bem, retornará para nós o bem. Então, eu quero pedir autorização a Deus e a Jesus, esses mentores amigos, que o meu mentor espiritual, que esteja aqui comigo sempre do meu lado, me intue, me auxilie em mais esse trabalho. Graças a Deus e graças a Jesus, e vamos falar então do bem e do mal. A noção de bem e mal, ela é muito relativa. Relativa por quê? Porque todos nós, seres humanos, em evolução, é claro, temos ainda dificuldades em saber exatamente identificar algumas vezes o que é o bem e o que é o mal. Não é verdade? Muitas de nossas decisões que tomamos em outras épocas, que nos pareciam as melhores, hoje, dias, semanas, meses ou até décadas, né, chegamos à conclusão que o que pensávamos ser o bem, na verdade, não era. Né? Mas não é exatamente esses erros e acertos, que permitem a nossa evolução. São eles, né? O bem é tudo que está de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo que nos afasta das leis de Deus. Simples assim. Mas não é tão simples assim, né? Na nossa vida. Então, porque a reencarnação nos esclarece muito sobre o que pode nos ocorrer espiritualmente, né? Espiritualmente falando, é claro, se escolhemos o mal e não o bem. Mas o que é o bem? De acordo com os conhecimentos que vamos adquirindo, vamos descobrindo que aquele bem que imaginávamos ter praticado antes era um mal, não era um bem. Olha só, apesar de ser um mal, né, a punição existirá, porque essa punição será menos dura que em relação àquele que sabia que era incorreto. Então depende da evolução de cada um. Né? Vou abordar um assunto que é muito sensível. Vou citar exemplo de um encarnado, né, e outro de um desencarnado. Uma mulher, na verdade, um espírito, é claro, porque ocorreu na desobsessão. O que as religiões dizem a esse respeito? A filosofia, através de Aristóteles, dizia que existia o tempo da alma entrando no corpo masculino e no sexo feminino em 90 dias. Olha só, no corpo masculino entrava antes, né? E no corpo entrava, olha só. A Priscila Ibacate chegou aqui, isso mesmo. Priscila, sua linda, prazer em ter você comigo. Saudades da sua mamãe, da Alma. Eu não esqueço que eu brincava com ela, Alma, né? Que ela não é brasileira, né? Eu brincava muito com ela. Saudades da sua mamãe, Priscila. Uma grande amiga, saudades dela. Que ela esteja bem no plano maior. Prazer em ter você aqui conosco.
Eu brincava muito com ela. Falava alma, né? Que é alma o nome dela, na verdade, né? Então, como eu estava dizendo, né? A filosofia através da Aristóteles dizia isso. Existem religiões que acreditam que a alma só está presente no corpo quando o feto começa a realizar movimentos no útero. Outras, no momento da fecundação. E outras, que a alma que a alma e o corpo se unem apenas no nascimento, no primeiro suspiro, que é o momento do choro da criança ao nascer. Como está na Bíblia, Deus criou o homem do barro e deu um sopro em suas narinas, dando-lhe vida. Foi o que nós aprendemos, né? Disse Porto, minha querida, você e a Deise sempre juntas desde Deus. Não tenho visto vocês, hein? Prazer em ter vocês aqui essa noite com a gente, tá bom? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, né? Márcia Tomirama também está aqui, lá da Praia Grande. Opa, seja bem-vinda, agora eu já sei, viu? Chico Raquel de Moraes também está aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Prazer em ter você aqui conosco. Ela é a irmã da Solange de Moraes, que sempre está aqui conosco também, as duas irmãs, né? Então, outras religiões acreditam na formação do cérebro, sistema nervoso, quando consegue sobreviver fora do útero, é que está, que não há problema, por exemplo, no aborto, como eu estou dizendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Estamos falando da prática do mal, imaginando que está fazendo bem. Vou citar o exemplo do encarnado primeiro. Ele vendia remédios abortivos. E não sentia a culpa, porque carregava aquela ideia de que o corpo é a alma, o espírito se uniu apenas no momento do nascimento. Algumas vezes ele até auxiliava algumas mulheres que eu procurava, dizendo que estava em situação difícil, olha só, e que já tinham muitos filhos e não poderia ter mais um. O marido estava desempregado e tantas outras explicações que o deixava com pena daquelas mulheres, né? Então, coitado, ele pensava, vou auxiliar vendendo esse remédio abortivo mais barato, né, para que não temos uma criança, mas uma dificuldade. Mas depois, com o tempo, conheceu a doutrina espírita e descobriu que, na realidade, a ligação entre corpo e espírito é muito mais antiga, que a reencarnação é programada muito antes da gravidez, não é verdade? Elvira Prati, minha querida, Peregrina, Deolinda Alves Neves está aqui também. As duas primas, a Deolinda e a Elvira, sempre juntas aqui. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A Solange Pires está aqui conosco, sempre aqui também presente em todas as minhas lives, dando sua presença. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui me prestigiando, né? E que a reencarnação é programada muito antes da gravidez, nós já sabemos disso agora, mas não se sabia disso antes. Ivone Sir, seja bem-vinda. E que para aquele corpo será gerado, existe um espírito destinado àquele corpo. E mais ainda, que existem provas a serem cumpridas da quem queira reencarnar e dos pais que o receberão como filho. E a prova dele pode ser realmente reencarnar naquela família com dificuldades, porque a prova dele é essa. Aí esse que vendia esse remédio abortivo começa a se questionar e sentir culpa por estar vendendo algo que agora ele sabe que pode complicar e muito sua reencarnação e a encarnação atual e também as futuras. Ao se questionar, né? Aí começa a se questionar por estar vendendo algo que agora sabe que pode complicar as encarnações, porque agora já sabe. O quanto mais lhe será dado, mais lhe será pedido, e a atitude que ele toma, que é a correta, pega todos aqueles remédios e joga fora. Joga no vaso e dá descarga. Esse é o exemplo de estar fazendo mal, pensando que está fazendo bem, né? Sabia que era o mal, mas não tinha conhecimento da extensão deste mal. Se insiste em continuar depois de obter conhecimento, a punição será muito maior. Agora o caso da desencarnada, que chegou em desespero pedindo ajuda, que aquelas crianças não a deixavam em paz. Também não é desobsessão, gente, né? E essas crianças, na verdade, eram espíritos que era abortista, quando encarnada, havia impedido de reencarnar. E ela disse que não se arrependia, não, porque ela realizava abortos, principalmente prostitutas e mulheres pobres. E ela imaginava estar auxiliando aquelas crianças, não permitindo que nascessem, olha só, né? Porque se nascessem, iriam sofrer muito, e em sua opinião, estava auxiliando e não prejudicando. O erro, o bem e o mal, né? Que está fazendo o mal, pensando que está fazendo o bem.
Mas depois que se descobre que não é assim e continua fazendo, aí a culpa é muito maior, não é verdade? Não que não vá resgatar quem fez isso, mas o desconhecimento, Deus, as leis de Deus têm as suas atenuantes. Deus permite que cada erro que cometemos seja reparado, por mais grave que seja. Só o bem apaga o mal que se pratica. Nesses casos, não é raro em futuras encarnações, se as pessoas reencarnarem com missão de abrir orfanatos ou auxiliar crianças de alguma forma, visando reparar o erro cometido. E todos nós já praticamos atos ao longo da nossa vida que imaginávamos estar agindo corretamente, não é verdade? Se hoje, após anos ou décadas, e não raro, após um curto espaço de tempo, nos arrependemos, porque às vezes o arrependimento vem muito rápido, não é assim? Não vem depois de décadas, muitas vezes. Né? Se sentimos isso, essa tristeza por termos agido de forma errada, e hoje reconhecemos que não estava correto, que ótimo! Isso se chama evolução, isso se chama reconhecimento dos nossos erros. Tudo que Deus espera de nós é o reconhecimento de nossos erros e o desejo de melhoria, de nos melhorarmos, e de reparação desses erros, de palavra que dissemos, agressões que cometemos, sejam elas verbais ou físicas, abandonos, né? Atos que nós praticamos, ou abandonos que praticamos também, mentiras que dissemos, e por que não? Muitos até assassinatos e crimes cometidos, que não são descobertos. Marli Mangueira, de Portugal, nossa, seja bem-vinda, Marli, beijo no Gilberto, esse cara lindo, no seu marido, seja bem-vinda, direto de Ávaro, no Porto, isso mesmo, Ávaro, Aveiro, direto de Aveiro, em Portugal. Sejam bem-vindos, prazer, eu falei pro Gilberto, dá um oi pra mim daí de Portugal, prazer em ter vocês, saudade de vocês. Esse casal, gente, era um voluntário do Centro Espírita Mão X, muitos anos, junto com a gente na quarta noite, na recepção, né, o Gilberto e a Marli, e hoje eles estão residindo em Portugal. E é muito bom, né, a gente rever os amigos, nem que seja só numa mensagem escrita, mas é um grande prazer. E o Edgar Almeida está aqui conosco, já também, o nosso primo lá de Aracaju já está aqui conosco. Né? Então, como eu ia dizendo, no momento que comete esse ato, né, e por que não? Até assassinato e crimes, né, como eu disse. No momento que comete ato, esse seu pensamento está correto, e de acordo com a sua compreensão, no momento em que pratica aquele ato, que na verdade é um crime, não é? Existe um caso que está relatado na obra de um policial que pratica a auto-obsessão, por exemplo. Né? Muitos desencarnados que chegam a instituições espíritas para serem auxiliados e encaminhados ao plano espiritual e que cometeram algumas vezes crimes e erros muito graves. Esse caso policial que eu estava dizendo está relatado no livro de Chico Xavier, psicografado pelo Chico, é claro. Cristiane Augusto, seja bem-vinda, minha querida. Né? E ele fica na auto-obsessão depois da idade já avançada, porque tinha abusado muito, né? Aproveitando da sua condição, ele agredia os presos, ele tirava a vida, e depois ele praticou a auto-obsessão no fim da vida, porque ele, quando ele fez aquilo, parecia que era o bem. Ele até era elogiado, porque naquela época, lá, muitas décadas até, era comum fazer isso, né? Nos porões aí, né? Não é verdade? Nos porões aí dos DOPs aí. E depois de idoso, ele caiu em si que aquilo não era correto o que ele fez. Mas naquele momento que ele fez, ele achou que era bom, que era um bem, estava ajudando a sociedade. Aí depois ele começa a se auto-obsediar. Então isso acontece muito, né? Mas Deus está sempre de braços abertos para nos auxiliar e nos dando oportunidade para nós repararmos que normalmente é através da reencarnação. Helene Kisuda, seja bem-vinda. Ela e o marido estão aqui, ela e o Orlando. Ah, que casal lindo. Muito obrigado. É sempre aqui mãe e filha, as irmãs, o casal, né? É uma live familiar, né? Então, muitos encarnados chegam às instituições para serem auxiliados e encaminhados ao plano espiritual, que cometeram algumas vezes crimes e erros muito graves, e que nós conversamos com eles, não entramos no mérito da questão, perguntando qual foi o erro que cometeu. Se quiser dizer, eles dizem. Mas muitos fazem questão de dizer o que praticaram. Creio que até como uma forma de desabafar, né? E Sérgio Barros Oliveira, Sérgio, meu amigo querido, seja bem-vindo, meu querido.
Muito prazer em ter você aqui conosco, viu? Sexta-feira estamos juntos, Orlando, isso mesmo, 14h30 no Irmão X, farei uma palestra, vamos falar da lei de amor, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser o tema. Aliás, essa semana eu tenho muito trabalho, amanhã no Maria Mega em São Bernardo, sexta-feira, 14h30 no Irmão X, e sexta-feira, às 19h30 em São Bernardo, em São Caetano, no João Massarelli. Olha só, no bairro Cerâmica em São Caetano. Muito trabalho, graças a Deus. Muito trabalho, muito trabalho. E agradeço a Deus por isso, pela oportunidade. Então, é muito comum eles recusarem ajuda por não se acharem merecedores de auxílio, imaginando que Deus não pode perdoar, porque o que cometeu não merece perdão. E dizemos para eles que, na verdade, ele merece perdão, exatamente porque não se acha merecedor de perdão. Olha que interessante, né? Porque através desse reconhecimento do erro que são resgatados do umbral e trazemos para instituições, são trazidos para ser auxiliados. Você lembra da novela Viagem? Que você me fala, né? Quando o Alexandre sai do umbral. Quando ele sai do umbral? Quando ele reconhece o seu erro. E o que Deus espera de nós é isso. Sou de perfil da minha página. Foi mal, que é isso? Sérgio, um abraço, meu irmão. Né? Compare o bem e o mal como ocorre em nossas vidas, no que diz respeito a ceder. Quando cedemos uma vez, seja em qualquer situação ou circunstância negativa, a chance de se repetir é grande. Exemplificando, né? A gente é comerciante há décadas, né? E quando cedemos uma vez, dá a impressão que vamos ceder sempre. Alguém pede por uma mercadoria para pagar depois. Boa noite, Maria Silva, Mary, nossa Mary, seja bem-vinda, né? Então, você abre a exceção uma vez, a pessoa pensa que você tem que abrir a exceção sempre. Mas isso é uma coisa mais simples. Mas uma agressão e desrespeito ocorre da mesma forma. Em relação à agressão física, um relacionamento, por exemplo. Agride uma vez, agride novamente. E acaba como? No feminicídio. Né? Então, o que é mal, o que é bem. Né? Então, nunca o mal vai ser um bem. Abre-se a mão uma vez, se permite uma vez, né? Compare as duas situações, mas, de toda maneira, não se deve permitir. Diveríssimo Maia, minha prima querida, seja bem-vinda. Beijo no Maia, no maridão, viu? E nos filhos e nos netos, tudo. E na neta, aliás, por enquanto, é só a Isas, né? Então, o mal é sempre mal, e qualquer desrespeito é mal. Infelizmente, algumas vítimas desses fatos procuram da agressividade física, né? Procura se enganar dizendo que foi porque o agressor estava nervoso, ou até que agiu assim por ter ciúmes, porque ama. Allan Kardec, dada a importância desse assunto, reservou das questões 629 a 646 do Livro dos Espíritos a respeito do assunto bem e mal. Quem quiser, vai lá no Livro dos Espíritos. Agora o Gilberto Carneiro Júnior. Ô Gilberto, meu querido, acabei de falar de vocês aqui, de você e da Marli. Prazer em ter você conosco e vocês conosco. Beijo grande, saudades de vocês. Mas espero que vocês estejam bem em Portugal. Nós não podemos ser egoístas, não. Vocês estão bem aí, com certeza. Nosso Brasil está meio complicadinho aqui ainda, mas vai melhorar com fé em Deus. Tá bom, meu irmão? Grande abraço, saudade de vocês, viu? Estou sempre acompanhando vocês. E a Jane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais, está aqui conosco, né? E vamos vibrar pelo seu filho mais tarde. Viu, Jane? Um grande abraço, minha irmã. Espero que esteja tudo bem por aí. Né? Então, Allan Kardec reservou essas questões. Vamos lá, 629 a 646. Pode pesquisar até pela internet mesmo, tá bom? Em seu início, ele fala da moralidade, dizendo que a moral é a regra da boa conduta. Dizendo que o homem, o ser humano, claro, fala homem, mas é o ser hominal, né? Se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E vou mais além, não apenas o bem de todos, mas também seu próprio bem. Na questão 630, pergunta que considero sábia a resposta, é fantástica a simplicidade como ela é respondida. Diz assim a pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Simples assim. E quais são as leis básicas de Deus? Os 10 mandamentos, que Jesus simplificou e nos deixou apenas 2, para mais compreensão.
Não faça amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, não fazendo a próxima que não gostaria que lhe fosse feito. Simples? Parece simples, mas não é, né? Então, Jesus disse, não faça a próxima que não gostaria que lhe fosse feito. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. E na questão 632 do Livro dos Espíritos, é claro, nos fala exatamente disso. A pergunta é: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando a realidade está fazendo o mal? A resposta é: Jesus vos disse, vedes que quererias que eu vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Ou seja, gostaria que fizesse para nós? Não, então não façamos para o outro. Olha como é simples. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Muitos tiram a vida do filho de alguém, mas não quer que seja tirado a vida do seu filho. Né? Não é assim? Então, eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, então não vou fazer com o filho do outro. Mas infelizmente não é. Se eu gostaria que me enganassem, então não vou enganar ninguém. Não é? Parece tão simples, mas não é simples, não. Marcos Valentim Granelli, meu irmão querido, lá do Museu Munir Chico Xavier, seja bem-vindo, Marcos. Aretusa, seja bem-vinda, Aretusa Santos Are, a minha amiga querida, seja bem-vinda, muito enamorada, né? Graças a Deus está tudo bem, amando muito, né, Are? Parabéns, fico feliz de ver vocês felizes, viu? Né? Então, sempre comenta nas palestras, quando a humanidade decidir agir dessa forma, tudo estará resolvido. Quem rouba não roubaria porque não gostaria que ele roubasse, que assassina não praticaria este ato porque não gostaria, né, de ser assassinado, ou de alguém que se ama também. Né? Quem assassina não pratica este ato, que não gostaria, seria assim. Mais ainda, não assassinaria o filho de alguém porque não gostaria que tirasse a vida do seu filho, como eu disse antes. Poder permanecer horas aqui elencando essas situações que toda a humanidade deixaria de praticar, esses atos negativos, porque aprenderia a praticar em relação ao próximo apenas que gostaria para si mesmo. E na questão 633 do mesmo Livro dos Espíritos, nos esclarece do mal relacionado a excesso, em relação a nós mesmos, quando diz assim, quando comeis demais, isso vos faz mal, pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. Ele dá o exemplo do alimento, mas é todo excesso. Né? Quando nós ultrapassamos o limite, somos punidos. Na questão 634, vem aquela pergunta, questionamento que muitos fazem por desconhecimento, mas quem já possui conhecimento espírita consegue compreender isso melhor. Mas nem sempre isso ocorre. Muitos, apesar do conhecimento em momentos difíceis, apesar do conhecimento, pode dizer coisas desconexas, até ofensivas. Na questão 634 é a pergunta: por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral, Kardec pergunta. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Aí a resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. O que é isso? Livre-arbítrio. Para decidir o que nós queremos. Né? Se Deus criasse o mais sabendo mais do que o outro, ele não seria justo, e Deus é justiça. Zé Carlos Romanucci, meu amigo querido, de São Bernardo do Campo. Abraço na Sandra Romanucci, esse casal que eu gosto muito, meus companheiros também de trabalho do Irmão X, e seja bem-vindo. Estamos em vibrações, obrigado, Dirce. Maraci Cachete chegou aqui também, obrigado, Dirce, obrigado pelas vibrações. Antônia Posati chegou aqui, seja bem-vinda, minha querida, prazer em ter você conosco. Né? Então, o Kardec perguntou, né? Fala da humanidade nas menores condições, o que ele disse? Fomos todos criados na mesma condição. Ele fala, tanto pior para eles se seguir o mal, sua peregrinação será maior se escolher o caminho do mal, né? Entenda-se peregrinação como o número de reencarnações que terá que enfrentar. Serão as nossas peregrinações, né? E às vezes a peregrinação é muito mais forte do que para uns do que para outros. Depende do que nós cometemos em nossas encarnações. Né? A justiça de Deus não deixa dúvidas.
e sendo ele justo, não poderia criar alguns espíritos com mais saber e conhecimento que outros, não é isso? Como é que vão ser criados um com mais sabedoria do que outro? Somos criados todos no mesmo ponto de partida. Belmira Cardoso, seja bem-vinda. O próprio Jesus e todos os espíritos que atingiram a angelitude foram criados por Deus como nós, na mesma condição. Sim, fomos criados todos na mesma condição. Claro que Jesus foi criado bem antes que nós. Porém, ele passou pelo mesmo caminho que nós passamos. Pelas provas que nós passamos. Ele errou, ele acertou. O nosso Chico e todos os espíritos são criados na mesma condição. Não existe privilégio. Deus não criou anjos, Deus criou espíritos. Espíritos na mesma condição. Lá no começo, né? Todo mundo passou pelas cavernas, todo mundo ficou peludão, depois foi melhorando, todos nós passamos pelo mesmo caminho. O próprio Jesus passou por isso. Porque senão Deus não seria justo, né? Como é que ele cria os menores condições do que os outros? A nossa caminhada como espíritos imortais é como? Usando o livre-arbítrio e a consciência. Cada um de nós caminha no nosso tempo. E a escolha é sempre nossa, nós que trilhamos o nosso caminho, nós fazemos as nossas escolhas, né? Então, a escolha de seguir o caminho do bem e do mal dependerá do bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Serão sempre nossas escolhas que determinarão o número de reencarnações que teremos de enfrentar, até atingirmos a condição de espírito de luz e evoluídos como Jesus. O mal cometido por diferentes pessoas possui o mesmo valor, é a mesma punição perante as leis divinas? É outra pergunta que é feita. O mal cometido por diferentes pessoas possui o mesmo valor, é a mesma punição perante as leis divinas? O bem e o mal são absolutos para todos os homens? É a pergunta. A lei de Deus, agora é a resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem, o mal é sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Mas como seria essa responsabilidade? Não se pode condenar na mesma medida alguém que tem uma condição menos favorável em conhecimento e evolução do que outro. E Kardec complementa em relação a essa resposta. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Né? E não é verdade? A esse respeito, quem me conhece, né, já deve ter ouvido o que dizia a respeito disso. Quando isso parece que tem a ver com este tema. Eu sempre critiquei aquela lei que dava a quem é possuidor de diploma de curso superior privilégio nas prisões, tendo direito a um lugar mais confortável que um preso, por exemplo, que é analfabeto. Felizmente, há pouco tempo, o STF reverteu essa lei, que é no artigo 295. Talvez eles tenham lido o livro dos Espíritos, mas acho que não, né? Mas deveriam ler, se possível, para ver o quanto que as pessoas que usam mal a lei vão sofrer no futuro espiritual. Mas isso não vem ao caso. Mas é assim, né? Então, está dizendo isso aqui. E não é verdade? Se isso ocorresse, todas as autoridades nesse livro dos Espíritos, conhecessem a doutrina espírita, descobrissem e aceitassem a reencarnação, muitas ações relacionadas ao mal não seriam praticadas. Quem mais sabe é mais culpável que aquele que não sabe. Como é que alguém que tem diploma, tem um curso superior, vai ser mais bem tratado, vai ter privilégio do que alguém que sequer sabe ler o nome? Mesmo porque ele vai ter aquele que possui um curso superior, possui condições de sobrevivência muito mais que um analfabeto, não é verdade? No mensagem de arrumar um emprego. Aquele que sabe é mais culpável do que aquele que não sabe. Com certeza a lei de Deus, aquele ensinamento de Jesus, não é seguido. Quanto mais me será dado, mais me será pedido. Na questão 637, nós temos essa explicação dessa responsabilidade. É assim que o homem esclarecido comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. A questão 640 é muito importante também, que faz aquela pergunta: a quem que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? A resposta é: olha só, não cometeu crime, mas se aproveitou daquele crime. É como se o cometesse.
ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, porque a prova eu teria praticado. Se pudesse, eu teria ousado, ou tivesse tido coragem de fazer. Senhor Gomes de Oliveira, seja bem-vinda. O que nos vem à mente diante dessa pergunta e dessa resposta tão importante, esclarecedora, do que é que eles estão falando? A palavra que mais ouvimos em relação aos assaltos, de que somos vítimas, eu mesmo já fui meses atrás, e há anos atrás, está falando de quem? Da receptação de objetos furtados, que cabe perfeitamente nessa questão. É perfeita quem compra produto, para quem compra produto de origem duvidosa. Ao contrário do que se pensa, está tão comprometido com as leis de Deus, como se tivesse praticado o crime. Se observarmos a resposta, o Espírito de Verdade responde que quem intercepta só não rouba porque não tem coragem, mas se aproveita da situação. Olha o que ele está dizendo. Mal comparando, como se contratasse alguém para assassinar uma pessoa. Quem contrata é tão mais criminoso que quem que cometeu a execução. Quando os seres humanos pensarem que interceptar um objeto roubado, furtado, imaginassem, se fosse retirado aquele objeto, de onde foi retirado, de onde foi cometido aquele assalto, se alguém não perdeu a sua vida. E não só perder a vida. Quem me conhece, já comentei aqui uma live que ocorreu em nosso lar, aqui na nossa casa, onde irmãos menos felizes armados invadiram e levaram objetos como TV, vídeo, games, roupas e etc. Bens materiais a gente recupera, mas não é só bens materiais, e mexe com nossas emoções. Nosso filho, que está aqui do meu lado, o Guilherme, demorou um bom tempo para se livrar do trauma causado por esse assalto. Muitas pessoas passam o resto da vida com síndrome de pânico após uma violência dessas. Muitas pessoas não se recuperam jamais emocionalmente. E recentemente levaram meu celular também, estouraram o vidro do meu carro. Eu comentei aqui também, na Avenida do Estado. E tenho certeza que muitos presentes aqui nessa live têm algo a relatar a esse respeito. Pena que não temos tempo suficiente, mas é o que nós estamos dizendo. Quem pega essas coisas que são tiradas de alguém são tão criminosas quanto aqueles que praticaram o crime. Essa é a pergunta que foi feita e a resposta que o Espírito de Verdade deu para nós. Gicinei Pereira, seja bem-vinda, minha amiga. Alexandre Pereira, meu irmão querido. Abraço na Sirene, no Finhão, viu, meu irmão? Grande noite para nós. Muito prazer ter vocês aqui, né? Então, isso é a vida de um de nós tiver sido tirada, um abuso, uma agressão física praticada. Quem intercepta esses objetos está sendo tão culpado quanto aqueles que o roubaram. Estão praticando mal. Ah, eu não tenho problema pegar, é um bem para mim. Não, não é um bem, é um mal, que está alimentando aquilo e é cúmplice. Muitas às vezes não têm essa noção. Olha o nível de responsabilidade, é a cumplicidade. É o mal que muitos não consideram mal. Não fui eu que roubei, né? E o mais importante, afinal da resposta, quando se diz que aquele que compra objeto roubado tem grande possibilidade de ser alguém que tem o desejo de também roubar, mas lhe falta coragem, como diz, lhe falta ousadia. Olha só. Essa resposta é muito importante e esclarecedora, ou seja, quem adquire um objeto fruto de roubo, que custou a vida da vítima, quem compra é considerado pela lei de Deus um assassino também. O fechamento dessa pergunta. Aquele que nos engana será o enganado, diz Chico Xavier. O maior mal que podemos fazer a nós mesmos é não praticar o bem. O mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal. O mal é o bem que está doente, nos diz o nosso Chico. Felipe Paiva Dipe, meu sobrinho querido, seja bem-vindo. Um abraço, meu lindo. Felipe Paiva Dipe é filho do meu irmão Salvador, que já retornou ao mundo espiritual, e filho da Ana Maria Cristina. Um abraço, meu sobrinho querido. Prazer em ter você aqui presente, né? Então, o mal é a ausência do bem. E o mais importante, não basta não fazer o mal. É preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever.
Sois um átomo imperceptível dessa grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Está na Revista Espírita, de janeiro de 1858. A única forma eficaz de reparar o mal que se fez é praticando o bem. Só o bem apaga o mal que nós praticamos. Então, essa live fala do bem e do mal. Então, muitas vezes se pratica o mal pensando que está fazendo o bem. Todos nós já fizemos isso. Porém, nós devemos ter esse entendimento. E quando nós compreendemos que aquele mal não era, que aquele mal que fizemos foi praticado, procuremos fazer o bem para reparar esse mal. Edivânia Gomes, nossa prima querida, lá do Sertão Sergipano, lá de Sítios Novos, seja bem-vinda. A dona Rosa Bento chegou aqui também, né? É um bom ter vocês aqui. A Giovanni Freire, minha amiga, companheira lá do Irmão X, estive com ela hoje, dei um abraço nela. Seja bem-vinda, Giovanni, minha querida. Amanhã estaremos juntos lá, se Deus permitir. Não estaremos, desculpe. Amanhã estarei no Maria Amélia à noite, não estarei no Irmão X. Tenho palestra amanhã lá em São Bernardo, né? Como eu já disse aqui. Então, às vezes nós praticamos o mal, pensamos que estamos praticando o bem, como eu exemplifiquei no começo da palestra. Mas existem males que nós sabemos que estamos praticando. Então vamos pensar muito antes de interceptar objetos de origem duvidosa. Vamos procurar praticar o bem, fazer o nosso melhor. E não basta não praticarmos o mal, devemos praticar o bem. É isso que estão dizendo para nós. Então que nós possamos procurar cada vez mais fazer o nosso melhor em relação a nós mesmos, que nós não fazemos nada para o outro. Todo o mal que nós praticarmos, estamos praticando contra nós. E o bem que praticarmos, estamos praticando para nós mesmos. Por quê? Porque nós somos o que nós agimos. Nós somos as nossas ações. Tudo que nós fizermos, retornará para nós. Se não será nessa encarnação, será em encarnações futuras. Então, nós vamos encerrar nesse momento a live, mas nós temos ainda, como todos sabem, os aniversários, os parabéns, as vibrações, né? Então, Beth Elisa, minha amiga querida, chegou aqui também. Prazer ter você conosco, amiga. Então, eu quero começar dizendo muita paz a todos. Sempre prazer ter vocês conosco. O Guilherme está me trazendo aqui umas vibrações. Isso, mas primeiro nós vamos fazer aqui os aniversários, né? Depois as vibrações. 16 anos de união da Elizabeth Matosinho e do Cláudio, né? Nós viemos no aniversário da Beth no sábado, na Vila Mariana, foi muito gostoso. Eu encontrei muitos amigos, amigas, a maioria do Irmão X, claro que são amigos, né? Companheiros de trabalho, né? Antônia Gonçalves está aqui conosco também de Portugal. Temos 2 de Portugal aqui hoje, 3, né? A Maria Gilberto e a Antônia Gonçalves. Seja bem-vinda, minha querida. De Portugal também, ó. Temos 3 portugueses aqui hoje, ó, que beleza, né? Então, a Beth fez aniversário. Hoje eu tive a oportunidade de abraçar o Irmão X, e ela e o Cláudio fez aniversário semana passada, na terça-feira passada, parabenizamos aqui, e ela e o Cláudio completaram 16 anos de união. Aniversário do Roger Thomas, menino querido, filho da minha amiga querida, né? Ele aniversariou dia 17. O Roger Thomas toca muito cavaquinho, o menino é o Todinho, né? Chama de Todinho. Ele faz aqui no Jabaquara um samba muito bom, esse menino, conheci ele desde que estava começando a carreira, muito legal, muito legal. Elisânia Conceição chegando aqui também, lá da Bahia, viu? Elisânia Conceição está entrando aqui na nossa live também. O André Moura, meu primo, lá de Ubatuba, né? Está aqui também, acabou de chegar. Muito bom todos estarem aqui conosco, né? É uma maravilha todos estarem aqui, né? Tá aparecendo o nome aqui, deve ser o Anderson Green, eu acho, né? Então, o Roger Thomas, que é filho da Jane Pereira, minha amiga querida. E a Li Leite, menina que conhece desde novinha, que faz tempo que eu não vejo, é Anderson Gringo mesmo, apareceu aqui. Seja bem-vindo, Gringo, meu irmão querido, nosso primo lá de Santos, lá do Gonzaga. Isso mesmo. Já temos aqui Praia Grande e Santos, né? E a Geralda Buchat, nossa mãezona lá do Irmão X, que eu também estive com a Luz do Irmão X. E a Luísa Caria também, na Luz e Harmonia.
né? Muito prazer em ter você aqui conosco, Dona Luísa. Estive com ela na segunda semana que eu faço palestra lá no Museu Harmonia, né? A Mariana Biuti também chegou aqui, seja bem-vinda. Margarida Pinto, seja bem-vinda. Alessandra Avelino, oh, meu truta, seja bem-vindo. Tá bom, de São Bernardo, meu companheiro de compras lá no centro da cidade, estamos sempre juntos, né? Boa noite, amigão. É isso mesmo. Então nós vamos continuar com os aniversários, né? A Kelly Cachete, né? Aniversariou dia 18 e fez o ano de união com Wagner Mutini. Ela que é sobrinha, né, da Maraci Cachete, minha amiga querida, é sobrinha mesmo, né? E a Eracilda Oliveira também aniversariou, né? Nossa amiga querida, esposa do Antônio Pinheiro. A Lídia Pimentel, nossa amiga querida, que está em Curitiba passeando, aniversariou dia 19. E a Jo Lima aniversariou no dia 18. E o Daniel Varjão, né, aniversariou dia 20, esse jovem, parabéns para ele. E aniversário do Enzo no dia 20. O Enzo, nós estivemos em Limeira no domingo, comemorando o aniversário do Enzo, né? Te mandou um oi aí. Mandou um oi, Enzo! Parabéns, Enzo. Estivemos lá, né? Na chácara lá, comemorando o aniversário. Esse menino lindo, pena que é corintiano. Oh, meu Deus do céu. Ninguém é perfeito. Mas ele é maravilhoso. Ele falou assim para mim: tio, eu assisto todas as suas lives. Ah, que tão feliz. Ele tem 10 anos. Vocês conheceram o Enzo, vocês se apaixonam por ele. Um menino lindo, educado, fino. Parabéns, né, para os pais, né? Parabéns para a Tata e para o Rodrigo. Estão criando muito bem esse menino. Menino maravilhoso. Que Deus ampare sempre você, menino. Você é um menino lindo e nós gostamos muito de você, né? Tá bom? E parabéns, Rodrigo, parabéns, Tata, pela criação desse menino. O Augusto Melo chegou aqui, a Margarida Oliveira também, né? É isso mesmo, Margarida Oliveira, nossa amiga querida, né? Agora nós vamos às vibrações, né? Mas primeiro... Tem um aniversário aí. Temos um aniversário? Aí na folha. Cadê? O primeiro. Ah, tá. Aparecida Câmara. Isso, o marido dela fez aniversário dia 30. Dia 20. Dia 20, desculpa. O nome dele é José de Jesus. Ah, homem José de Jesus. Meu Deus do céu, não precisa mais nada, né? Parabéns, São José de Jesus. O marido da Aparecida. Aparecida Câmara, gente, é minha companheira do Irmão X, voluntária, tá bom? Então, tem mais um aniversário que é muito importante, todos são, né? Mas olha só, a dona a Marina Sintra completou 86 anos. Que é a dona, ontem, né? É a mãe do Antônio Sintra de Oliveira, nosso amigo querido, do Irmão X, nosso chefe, né? Nosso amigo querido, né? Que é a sogra da Maísa Veloso, né? Então, parabéns para a dona Marina Sintra, 86 anos. Parabéns para a senhora, muitos anos de vida, né? E agora nós vamos às vibrações. A mamãe do Quitério Cavalcante continua internada, a dona Maria de Socorro Nascimento Farias, no Hospital Jaqueira, Pernambuco, em Lins. Vibração para o nosso filhote, Emanuel Felipe, que está com uma condição séria de gripe, de resfriado, que está difícil ficar bem, né? Então, e também agora ordinou para minha sogra, para a dona Santina, que está no Neniópolis, provavelmente entubada. Então, está entubada, realmente o Guilherme confirmou aqui, mas vai ficar tudo bem. Peço a todas as vibrações para minha sogra. E a vida continua, nós temos que trabalhar, né? Vamos vibrar por ela, né? Vamos vibrar pelo João Carlos Long, né, Margarida Pinto? Pelo nosso irmão, que eu não sei se está internado ainda no Hospital Ipiranga, não sei se ele já teve alta, mas vamos continuar vibrando. Teve alta ou não, continuar vibrando por ele. Ângela Varenga chegou aqui, abraço no Osmar, tá bom? O maridão, né, querido, né? Isso é o Valdete Paiva, isso mesmo, Catunda do Ceará, isso mesmo. Valdete, tá anotado aqui, viu? E nós vamos vibrar também, vamos vibrar, gente, pela Beatriz Araújo Martins, que é amiga da Helena Lima, que está com um problema muito sério de saúde. A Kleber Ferraz de Matos, lá em Santa Luzia, Minas Gerais, que é filho da Jane Ferraz de Matos, está aqui presente na nossa live, né? E vibração para Clécia da Silva Medeiros, que é a Valdete Paiva, que é lá do Ceará, de Catunda, no Ceará. Está pedindo vibração, está com problema de depressão, de problemas sérios, que nós vamos vibrar pela Clécia da Silva Medeiros, né? E vamos vibrar também, a Valdete Paiva já pediu aqui, né? Isso, eu já tinha anotado. E para a vovó, né? A vovó Santina da Conceição, né? E o desencarne
infelizmente, da mamãe da nossa Patrícia Bonina Lopes aqui presente, Dona Deolinda de Souza Martins, foi no último dia 12, acabei não falando na última semana, andou apagando todas as minhas coisas aqui, né? E vibração, estive lá no velório dando um abraço, né, na família, mas foi uma morte assim, um desencarne de repente, pegou todo mundo de surpresa, mas a Dona Deolinda com certeza está sendo bem assessorada no mundo espiritual. Vibrações para ela, vibrações para a família, por isso que ficam, né? Filhos, netos, porque é muito difícil a separação. Apesar da gente ter um entendimento na doutrina espírita, mas nós também choramos, viu, gente? Ficamos tristes, né, com as separações. Às vezes a pessoa fala, o espírito é frio, porque conhece a morte, conhece a vida após a morte, mas não é assim, não. Nós sofremos, sim, com a separação dos nossos entes queridos, né, Patrícia? Que nós queremos abraçar, queremos beijar, queremos estar juntos ali, vendo, sabemos que eles continuam vivos espiritualmente, mas nós queremos eles conosco fisicamente também. Mas todo tem um momento de acontecer, todos em um momento retornam ao mundo espiritual. Isabel Camargo está aqui, que é a mamãe do Enzo, que é a Tata, né? Eu chamei ela de Tata, mas Isabel Camargo, que o Enzo é filho dela e do Rodrigo, e que eu elogiei, sempre elogio, que eu adoro esse menino, que ele é fantástico, né? E assiste as minhas lives, o que eu quero mais, né? E ele fala, tio, eu assisto todas as suas lives. Ah, gente, essa coisa... Um menino de 10 anos, minha Rosângela Augusto, está aqui também presente, acabou de chegar. Rosângela, abraço para você, felicidades, força para você. Eu sei as dificuldades que você vive, né? O Ernesto, né? Passando por dificuldades, seu marido, né? Mas você é forte. E os mentores amigos estão do seu lado. Equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que ampare a todos, que auxilie a todos os nomes que eu falei aqui. Mas não só a esse, mas a todos que necessitam de auxílio, que também ilumine os aniversariantes. Muita luz para todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Falamos hoje do bem e do mal. Espero que tenha sido de bom proveito para todos, para que nós possamos seguir em frente, não cometendo erros, que às vezes nós pensamos que é o bem, mas é o mal. Mas se nós nos enganarmos, não tem problema. Quando nós descobrimos que aquele bem não era bem, era mal, aí é o momento de nós pararmos de fazer. Porque o que Deus espera de nós é isso, que nós compreendamos que praticamos o mal, que Deus está sempre de braços abertos para nós, porque nós devemos lembrar sempre da parábola do filho pródigo. Aquele que erra, que sai pelo mundo, que acaba com tudo e que possuía de material, e se lembre que tem um pai, volta para o pai. Mas o pai o recebe de braços abertos. Oi, tio Ega, aqui é o Enzo, ô Enzo, aí o Enzo, ô, meu lindo, é o Enzo, com o celular da Isabel Camargo, ô Enzo, meu lindo, parabéns para você, viu, de novo, tá? Muito prazer ter você aqui presente, viu? Eu amo você, seu lindo. Tiramos muitas fotos, né? Agora, quem quiser ver o Enzo, é só entrar no meu Facebook lá, que tá lá as fotos de domingo. Tá bom, gente? Então, nossa live se encerra. Foi um prazer ter vocês comigo. Gratidão pela presença, gratidão pelo apoio que vocês me oferecem sempre. E para encerrar a nossa live, vamos fazer aquela nossa vibração final, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade que tivemos de estarmos juntos, pedindo a Ele que ilumine os nossos lares, vá até os hospitais, ampare os enfermos, ampare a minha sogra, ampare a mãe do Quitério Cavalcante, ampare a amiga da Helena Lima, ampare a amiga da Valdete Paiva, que nós somos Paiva, somos primos, lá do Ceará, não nos conhecemos pessoalmente, mas parece que nos conhecemos. Então, e também pelo filho da Jane Ferraz de Matos, pelo Kleber, vibração para todos que eu pedi aqui, e todos em mente, que tiver alguém necessitado de auxílio, traga em mente nesse momento. Peça ao Mestre Jesus que o ilumine com a sua luz. Que o Mestre Jesus adentre os nossos lares, iluminando as nossas casas, nosso local de trabalho, o nosso quarto, a nossa cama onde nós descansamos, nosso corpo físico, para mais um dia de luta nesse mundo tão material, mas que necessitamos dessa matéria
para sobrevivermos, para alimentarmos o nosso corpo e cumprirmos com o nosso compromisso. Então eu peço a Deus e a Jesus que nos ilumine a todos, que nos ampare a todos, que a Mãe Maria, Mãe de Jesus, nos ilumine a todos, nossos signos, que somos irmãos do Mestre Jesus. A Nilma Maria chegou aqui também, o Rodrigo Barros, como disse, está aqui assistindo, Ed Carlos Silva também chegou aqui, eu não estou conseguindo puxar o nome de todos, Marlene Pérez chegou aqui, minha amiga querida, Geraldo Veríssimo, meu primo querido, o marido da Cida Veríssimo, está aqui os dois, São Francisco Marimoto, Ana Luísa Caria, marido e esposa também, né? A Jane Ferraz de Matos, né? Então, Maria Vilma e todos os amigos que estão aqui, desculpe se eu não consegui ver o nome de todos, mas acho que eu falei todos, é muito prazer ter vocês aqui comigo, que Deus ampare a todos vocês. Gratidão por estarem sempre aqui me apoiando, né, nesse trabalho que eu iniciei há mais de 3 anos, no começo da pandemia de 2020, e eu pensei que era uma coisa provisória, mas estamos até hoje aqui, 3 anos e 4, 5 meses depois, todas as semanas, graças a Deus, sem nenhuma falha até hoje, que Deus continue iluminando a todos nós, ao meu trabalho, a todos vocês também, para que possamos continuar juntos, cada vez mais, né, aprendendo. Todos nós aprendemos. É muito importante o aprendizado. Então, isso mesmo. Então, que Deus ampare a todos. Né? O Guilherme, caso isso, algum pedido, né, filho? Isso mesmo, tá certo. Às vezes nós não conseguimos, mas na maioria das vezes nós conseguimos atender a todos. E deixo meu beijo a todos, uma boa noite. E essa semana tem muito trabalho. Amanhã estarei em São Bernardo, às 20 horas, Centro Espírita Maria Amélia, vindo Humberto de Alencar Castelo Branco. Na sexta-feira estarei em São Caetano, às 19h30, no João Massarelli, Centro Espírita. E nas 14h30, no mesmo dia, na sexta-feira, estarei no Irmão X. Se Deus permitir, fazendo uma palestra na sexta-feira, tem 2 trabalhos espirituais. Né? Então, que Deus continue me auxiliando, os mentores amigos me amparando, para que eu possa seguir com o meu trabalho e que vocês também possam seguir com as suas vidas, trabalhando, seguindo em frente, sempre fazendo o melhor, né, para que nós possamos, ao final da encarnação, estarmos felizes e termos feito da melhor forma, né, de acordo com o nosso entendimento, tomado as decisões corretas, né? E chegou aqui também a Cláudia Souza, minha amiga querida, né? Prazer em ter você aqui. Não sei se eu consegui falar o nome de todos, mas foi um grande prazer. Beijo a todos e, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. E a Mário Stavale também está aqui. Seja bem-vindo, Mário. Prazer em ter você aqui conosco, né? Acho que eu não consegui falar o nome de todos. Maria Alchiori também está aqui, que estava conosco na Limeira. A mãe do Ian, a esposa do Bruno Barros, né? Ivone Sanches, acho que eu não consegui falar todos, mas desculpa, gente. Também o Sônia Mulher Zandiguete também está aqui conosco, que estava comigo hoje também lá do Irmão X. Estivemos juntos hoje lá, né, na reunião lá do Irmão X, né? Prazer imenso em ter todos vocês. Desculpe, gente. Edileuza Leite Azevedo também. Desculpe se eu não consegui falar o nome de todos. Meu celular está meio lento hoje para aparecer os nomes aqui, tá bom, gente? O Aldo Nemésio também está aqui. Nossa, é bastante gente, graças a Deus. Beijo a todos vocês, gente. E o Mário Stavale, eu creio que seja filho do senhor Pedro Stavale, do Lar Espírita da Prece em São Bernardo. Eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras lá, onde eu fui convidado. Beijo a todos. Beijo na sua mãe, que agora me ocorre o nome, mas seu pai é o seu Pietro, né? Tá certo? Beijo a todos e até a próxima semana. Graças a Deus, graças a Jesus, e que a Mãe Maria continue nos cobrindo com o seu manto sagrado. Graças a Deus e a Jesus. Boa semana a todos.